doutora Silvia Maria Paparoto Lopes. Doutora Silvia, muito boa noite. Você lembra dessa balinha? Viu só? Era uma repleta de açúcar. Nossa! Mas era uma delícia, não era? Uma delícia. Muito gostosa, todas essas daí. Todas essas aí, né? Lembra a nossa infância, né? Exato. Ai, que gostoso, gente. Ó, a doutora Silvia está conosco aqui, estamos no nosso quadro da Uniodonto, no programa Piracicaba Agora. A doutora Silvia conosco aqui hoje, justamente para falar da Semana Nacional de Prevenção contra o Câncer de Boca, que é do dia 1 até o dia 7 de novembro. Silvia, prazer em recebê-la novamente aqui, viu? Muito obrigada pela recepção novamente, Neto, Maria. É sempre muito gostoso vir aqui e estou muito feliz porque com essa oportunidade a gente pode divulgar e fazer um pouco também de educação em saúde oral, né? Sim. Muito importante esse tema muito importante que é o câncer de boca. Então nós estamos nessa Semana Nacional de Prevenção ao Câncer de Boca. Porque, Neto, você sabia que no Brasil nós temos 15 mil novos casos de câncer de boca todo ano? Puxa vida! Nossa, um número alto, hein? É um número alto. E essa doença, ela é terrível. E essa oportunidade, essa parceria da Uniodonto de estar divulgando isso para a população é muito importante. E eu, como faço parte, sou cooperada da Uniodonto e tenho a especialidade de estomatologia, que é uma área exclusiva, uma especialidade exclusiva da odontologia. Perfeito. Em que a gente, através de uma anamnese bem elaborada, a gente faz o exame clínico, vê os sinais e os sintomas que a pessoa relata. Então, ela faz o diagnóstico das doenças que acometem a cavidade bucal. E o câncer de boca é uma delas. Perfeito. Agora, doutora, é muito importante, né, a sua vinda aqui, para a gente até quem está em casa participar conosco, 991411048, fazendo sua pergunta. E eu queria saber, assim, a gente, obviamente, tem a campanha, a gente sabe que os profissionais da área odontológica, né, eles debruçam o olhar também sobre isso, quer dizer, de repente a visita ao dentista, ele consegue reconhecer algo diferente para encaminhar para uma especialista, no caso, né, você é uma especialista. Sim. Agora, dá sintomas, eu consigo, porque às vezes eu demoro um pouco para ir ao dentista, correto? Eu consigo perceber algum sinal que eu consigo reconhecer, alguma coisa diferente, que pode ser, de repente, um câncer? No início, o câncer não dói. Né? Então, ele não dói. E por isso que é importante, é recomendado até, esses dias aí lendo várias matérias, o INCA até ele orienta que as pessoas devem fazer o exame preventivo, mesmo que não tenha dor de dente, que não tenha gengiva sangrante, que não tenha dente. Sim. Né? É importante ir ao dentista ao menos idosos, uma vez ao ano. Olha que interessante, você falou os idosos que usam de repente a prótese e está super tranquilo, porque não tem nenhum tipo de detalhe que vá. E aí é o perigo também. É um perigo, porque o câncer de boca, o local de maior incidência dentro da boca é borda lateral de língua. A borda lateral na língua, a parte de baixo, assim. Na parte lateral. É o local de maior incidência. Mas ele pode acometer qualquer local da cavidade bucal. Pode ser gengiva, pode ser a bochecha. Nós temos depois fotos aí também mostrando, tá? Pode ser no fundo da boca, porque o câncer de boca, ele, assim, a literatura mostra que o cigarro e bebida alcoólica que são os fatores principais para desenvolver o câncer de boca. Né? E com isso, os homens têm uma incidência maior a partir dos 40, 50 anos, a incidência é maior, mas as mulheres também são acometidas. E outros locais podem ter, com diferentes fatores etiológicos, como, por exemplo, no fundo da cavidade bucal, mais na região da garganta, está mais associado ao vírus HPV. Perfeito. Que causa também, olha que perigo, que tem a vacina, né? E tem a vacina, que é muito importante, que hoje as crianças nascem e já tem o esquema vacinal, né, do HPV. Isso aí é muito importante para a saúde pública. E também no lábio pode ter câncer de boca, que é causado por radiação solar.
Então, essa oportunidade a gente está frisando bastante para prevenção, que é o tratamento melhor e a prevenção. É prevenir. Né? Agora, se você chamou atenção, quer dizer, a pessoa passa o protetor solar, e isso eu posso colocar aqui, que se você estiver em casa e puder participar conosco, dando sua opinião, protetor solar a gente ouve bastante. Isso. Protetor solar, passa nos ombros, na testa, né? E é muito comum, principalmente agora nessa época que a gente está caminhando aí para o verão. Mas o protetor, são poucas pessoas que você vê usando protetor. Praia, nos clubes, e é o perigo. Você falou que o câncer que acomete os lábios é por conta do sol, praticamente. Por conta do sol. Olha, é acumulativo, né? A radiação é acumulativa ao longo dos anos, daí chega uma certa idade que o lábio vai mudando de cor, perde o desenho. Então, é muito importante estar indo ao dentista, estar observando, fazendo a autoavaliação, né? Sim. E vendo se não tem nenhuma área vermelha ou branca, ou alguma úlcera. Muitas vezes as pessoas chegam ao consultório achando que aquilo lá é uma afta. Quer dizer, então ela é a característica de uma afta. Pode ser uma úlcera, pode ser uma mancha branca, uma leucoplasia, né? uma lesão que não dói no início. Que perigo, gente. Mas depois começa a doer. Então é importante que faça o diagnóstico enquanto não estiver doendo. Por isso é importante fazer o autoexame e também ir ao dentista, porque às vezes dentro da boca é muito difícil a pessoa observar o céu da boca, a língua lá no fundo, embaixo da língua. Então é importante ir ao dentista mesmo que não tenha nenhuma queixa, como por exemplo dor de dente ou gengiva sangrando. É muito importante fazer essa avaliação ao menos uma vez ao ano. A gente tem umas imagens, a gente já vai mostrar as imagens para a gente ver, tem algo que é bem recente, né, e mais avançado, para alertar a população, né? A gente já vai mostrar. Vamos primeiro às participações? Pois não, Vamos lá, diga. Leandro está querendo saber, Leandro. Doutora, se ficar mordendo a bochecha pode causar câncer. A bochecha e às vezes a pessoa fica mordendo o lábio, assim também, né? Isso. Até tirando pelinha, né, doutora, às vezes. Tem. Boa pergunta, Leandro. Boa pergunta, Leandro. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Mas a literatura não aponta esse trauma de morder a bochecha ou o lábio para causar câncer de boca. Esse hábito pode causar outros problemas, como, por exemplo, mucocele. Nós temos glândulas salivares espalhadas pela boca. Sim. E essas glândulas, quando elas não conseguem liberar a saliva que é produzida, devido ao trauma, se a pessoa ficar mordendo, ela pode traumatizar a glândula. E a saliva e forma uma bolinha, às vezes fica um volume grande. Olha. Muitas vezes, na maioria das vezes, a glândula consegue um outro trajeto, libera. Mas com o trauma consecutivo, fibrosa, e a gente o organismo não expele mais essa saliva. Daí a gente precisa fazer a remoção cirúrgica. Então, isso também o estomatologista faz como rotina diária. Sim, tá? sim. Mas o câncer de boca, o que nós temos na literatura é que é o cigarro, o fumo, independente, né? Cigarro de corda, narguile, cigarro eletrônico, cigarro com filtro, bebida alcoólica. Quando associam os dois, fica mais perigoso, né? Potencializa. Perigo, Sol e o HPV. E o HPV, né? Isso. São esses caminhos que provocam o câncer na boca. Participe conosco, 991411048, 2534-1234. Bom, se nós temos aqui uma incidência altíssima, como você falou, por ano é mais de 15 mil. Mais de 15 mil. Mais de 15 mil. É alto, né? Se a gente comparar com outros países. Isso. E associado diretamente está justamente o uso da bebida, o do fumo e do sol, que é muito intenso, principalmente na nossa região, né? E aí eu pergunto para você, tem uma idade em cima desse conhecimento que você está trazendo para nós, que você falou homens após os 40, né? Sim. Quer dizer, a diferença para homem é muito maior do que para mulher. Está aqui a tela, quer abrir para nós? Está aí a tela. Nós temos, né, então, a estimativa que mundialmente 500 mil pessoas são novos casos de câncer de boca
no mundo, mundial. No Brasil, 15 mil, sendo dividido em 11 mil homens e 4 mil mulheres. Sim. Mas o agravante nisso tudo é que o diagnóstico é feito tardiamente. Porque as pessoas, como não dói no início, e as pessoas associam às vezes com afta, ou tem medo de procurar, né? Tem medo, acaba atrasando. Nós temos metade disso de mortes causadas por câncer de boca. Olha só. Devido ao atraso no diagnóstico. É legal te abordar dessa maneira, que às vezes a pessoa acha que o câncer é incrível, né? Mas a gente precisa falar isso. É um câncer na boca, você não está associando ao risco à vida. E tem risco à vida, exatamente. Né, e é assim, é muito mutilante, né? Então, é uma região, é uma área em que a pessoa muitas vezes tem dificuldade de se alimentar. E acaba debilitando mais o organismo. Então, é muito importante, a saúde começa pela boca. A gente precisa estar com a cavidade bucal sempre em ordem. E também é importante, muito assim, frisar que a odontologia está presente antes do diagnóstico, no diagnóstico, durante o tratamento e após o tratamento. Porque nós estamos falando do preventivo, né? Exatamente. Então, se há o preventivo correto, as pessoas elas vão da maneira correta ao dentista, é muito mais fácil o profissional já perceber que algo está errado. E nós estamos falando do começo. O câncer, o crucial, chama-se começo. Tudo que é visto no início, o tratamento é muito melhor aceito, a cura é muito melhor alcançada. Então, por isso você tem que ir com frequência ao dentista. Mas eu fiz uma limpeza, aí vai fazer 1 ano. Não pode, gente. Tem que manter a regra de 6 meses, justamente como a doutora Silvia está falando, porque nessa consulta corriqueira que o profissional pode perceber alguma coisa errada. E esse perceber é aquilo que é muito interessante. Quer dizer, a própria pessoa não percebeu, então nós estamos falando do início. Exato. Não é verdade? Então, o tratamento é muito provável que dê certo, né, doutora? Sim. O tratamento, ele cura o câncer, desde que, o quanto antes, primeiro, evitar esses fatores de risco. Total. Né? Depois, um diagnóstico precoce, né? E fazer o tratamento, que são várias modalidades de tratamento. E também é importante estar falando que as mulheres também têm câncer de boca, mesmo quem não fuma e não bebe. Mesmo homens, né? Às vezes não fuma, não bebe. Então, tudo que as pessoas perceberem, se a boca está ardendo, se a gengiva está muito sensível, é importante estar fazendo essa avaliação. A gente vai destacar o tratamento já, mas vamos primeiro para a participação. Vamos lá, Glauber, querendo saber, Glauber, doutora, quanto tempo deve-se observar uma ferida na boca para procurar um dentista? Boa pergunta, nós estamos falando aí de uma situação, de repente, uma afta, um cortezinho, né? Isso. Quando eu tenho que me preocupar? Olha, a gente costuma divulgar em campanhas que deve-se esperar aí uns 10, 15 dias. Porque se for um trauma, e se for removido o trauma, vai sumir. Né? Ou passa uma pomada, um anti-inflamatório, some e está resolvido. Mas tudo que durar mais que 10 dias, é importante saber o porquê. Perfeito. Quem mais, Maria? As pessoas estão fazendo perguntas, é claro, sobre outros temas também, né, doutora? Aproveitando a sua vinda aqui. Podemos abrir já para perguntas fora do tema do câncer? A gente volta para o tema, não tem problema. A Edna está dando boa noite. Quero saber da doutora, quando um dente pode não dar mais para tratar canal, ele tem que ser extraído? Meu dente está com esse problema, o dentista disse que precisa extrair. Para esse assunto, Edna, a gente precisa estar avaliando clinicamente, radiograficamente, né? Mas em algumas situações, infelizmente, o dente precisa ser extraído. Sim. Porque a gente precisa fazer um tratamento que tenha um prognóstico, um tempo de vida longo, né? Senão a pessoa, às vezes, vai gastar dinheiro, vai gastar o tempo dela, porque o nosso tempo né, é precioso. E além do mais, hoje em dia, como nós temos a opção do implante dental, a gente precisa preservar osso.
E em algumas situações existe a reabsorção óssea por conta de traumatismo, de lesões em raiz. Então, tudo tem que ser muito bem avaliado e analisado, né? Para se tomar. E olha que interessante isso que você está dizendo rapidamente, né? Que agora eu vi a figura, né? Quer dizer, você tem um dente que está comprometido, você perder tempo com ele, se já está comprometido, você pode comprometer o osso. E o osso é fundamental para você colocar uma prótese, de repente, né? Então é muito importante seguir aí o aconselhamento do seu dentista, do qual você está fazendo o tratamento, porque há a possibilidade realmente do dente já estar totalmente comprometido, né? Isso. Pois não, Mais uma dúvida também, doutora, para você orientar aqui o seu Fernando, ele está dizendo que ele sempre foi muito bem tratado, né? Mas o que ele tem ouvido dos cirurgiões é que ele tem bruxismo, ele quer confirmar se é esse o termo também, e quer saber uma orientação aí, como dormir sem ranger os dentes. Ai, nossa, Fernando, é muito difícil conseguir dormir sem ranger os dentes. Porque eu que o diga, eu que o diga. Durante o dia ainda a gente pode fazer um treinamento, né? Então eu costumo orientar os meus pacientes quando eles apertam durante o dia ou quando eles, numa situação, então eu tenho um adesivo de bolinha vermelha no consultório. Daí eu entrego para o paciente e falo, olha, você grude na parede onde você estiver. E quando você olhar, você tem que lembrar que você tem que parar de apertar e de ranger. Então essa é uma técnica muito legal para fazer durante o dia, mas durante a noite é difícil. É difícil, né? É difícil. É difícil. Eu quebrei mais uma placa agora. Vou refazer. E sabe qual placa que eu quebrei, Fernanda? Aquela que você coloca no céu da boca, que é para usar durante o dia, que tem um aço do lado. Sabe aquela que você encaixa? Sei. Eu quebrei o arame. E eu tô com prótese, hein? As lentes, né? Eu quebrei. Tem que fazer outra rapidinha. Vou fazer, né? Já vou fazer. O prejuízo vai ser grande. E a de baixo já tem um furinho já. Já fez o furinho. Daí é isso, né? É a vida dela, do dia essa. A dia, né? A gente acaba. Isso aí já está na Bíblia até, né? Sim. Que haverá choros e ranger de dentes, né? As pessoas acabam levando o estresse todo nessa região. Que incrível isso, né? Não é à toa que a área da boca, né, é tão importante, né? É tão importante. É a fala, faz parte do conjunto da respiração. E é esse lugar realmente onde você somatiza tudo, né? Somatiza tudo, exatamente. O choro, o riso, é ali a ponta das emoções, né? Como os dentes são fortes, né? A gengiva, tudo, né? Tudo que está presente é um universo maravilhoso aí, contribuindo tudo para a saúde geral. É verdade. Vou voltar ao tema, por gentileza. Abre para nós, eu queria ver aquelas fotos que a doutora gentilmente trouxe para nós, para a gente falar. Esse caso, doutora, queria que você especificasse para nós, por favor. Aí eu trouxe alguns casos que também nem todos são de câncer, mas para explicar que muitas coisas podem acontecer dentro da cavidade bucal. Como, por exemplo, lesões autoimunes. Começa a sair bolhas, né? Então a pessoa sente ardência, sangra, não consegue se alimentar direito. Né? Então, lesões autoimunes, muitas vezes, acontecem primeiro na cavidade bucal. Então, o dentista, muitas vezes, é o primeiro a diagnosticar o paciente numa lesão sistêmica. Olha só. Aí do lado da língua também, né? Aí também. Lateral, então, as lesões, elas acometem a cavidade toda, como todas as lesões sistêmicas, né? Autoimune. E às vezes pode confundir. Eu mordi a língua. Às vezes confunde também, né? Porque às vezes o dente está mal posicionado, fica aquela pontinha de dente. Então, quando o paciente vai ao consultório para a gente fazer diagnóstico, primeiro a gente vai tirando o que é mais provável. Né? A gente tira uma pontinha de dente, observa ali uma semana. Se não melhora, a gente já parte para uma remoção cirúrgica ou total, dependendo das hipóteses que a gente tiver, né? Porque se for uma hipótese de câncer, a gente não tira toda a lesão. Tira só uma parte para poder depois a pessoa fazer o tratamento correto. Sim, nesse caso? Nesse caso, a gente pode observar que o tecido gengival está mudando de cor. Está branco, esbranquiçado, né? Então, é isso que tem que observar. A gente tem que conhecer o que é o normal da nossa boca, que é a gengiva cor-de-rosinha, o lábio cor-de-rosa, a língua cor-de-rosinha. Quando começa a mudar de cor, fica um pouquinho sensível, daí a gente precisa procurar.
tá? Porque algumas lesões são malignizáveis. Sim. Então, a gente precisa estar acompanhando, dando toda a orientação e suporte para os pacientes. É bom esse autoconhecimento, né? Isso. Conhecer. E aí o profissional, o dentista que é o profissional que vai te atender, ele tem como reconhecer isso também, né? Tem. O cirurgião dentista, ele é apto para fazer a odontologia como um todo. Pois não, Maria. Dica. Pergunta da Fabrícia. Claro. Ela quer saber, doutora, se câncer de boca pode pegar com beijo. Boa pergunta. E aí? Não passa com um beijo, viu, Fabrícia? Ele é uma lesão, um crescimento anormal de células ali que foram mutadas. Sim. Mas não é contagioso. Vamos falar do tratamento, aproveitando? A gente queria falar do tratamento. Então, a gente está falando do diagnóstico, da prevenção, quer dizer, você ir ao dentista, né? Não está doente, temos que perder esse hábito ruim que nós temos de procurar um médico, dentista, só quando dói. Exato. Não é assim. A gente tem que ir ao dentista, ir ao médico para fazer o check-up, para fazer um controle, para nada de ruim acontecer e justamente para prevenção. Então, eu queria que você falasse, né? Obviamente, a prevenção é manter, né, sempre a rotina. Isso. Né? E também olhar, né, esse autoconhecimento, observar os dentes, a gengiva. Isso é fundamental para a prevenção. Isso é fundamental, isso. Né? E evitar cigarro, o fator... Evitar a bebida, né? E usar protetor labial, né? Usar protetor labial. Legal. No caso do diagnóstico, obviamente, eu fui ao profissional, fui encaminhado a um outro profissional e foi dado o diagnóstico. Como que é feito o tratamento, Silvia? Quando a gente entrega o laudo histopatológico para o paciente, a gente já encaminha para um oncologista de cabeça e pescoço. Né? Daí o oncologista ele vai avaliar o paciente, vai fazer... Tem vários tipos de tratamento, ou cirúrgico, quando a lesão for pequena, o paciente vai fazer vários exames, né? Exames para ver se linfonodo, se não está. Daí tem a modalidade só cirúrgica, ou associa cirurgia com radioterapia. Cirurgia com quimioterapia e radioterapia. Também, hoje em dia tem imunoterapia também, né? Mas é importante fazer uma avaliação, tirar todo o foco de infecção da cavidade bucal, deixar os dentes que estão assim bem saudáveis, porque se a pessoa precisar de radioterapia nessa região de cabeça e pescoço, o tecido ósseo ele é afetado também. Comprometido também, né? E daí se a pessoa tiver alguma infecção, tiver algum problema, é difícil de, assim, pode dar necrose no osso, então a pessoa vai passar por uns momentos difíceis. Então é por isso tirar todo o foco de infecção, manter a higienização durante o tratamento. Nós temos também produtos que vão ajudar esse paciente no caso de fluxo salivar baixo, a ardência na boca, mucosite, né? Mucosite é uma lesão que dá na boca para quem faz quimioterapia ou radioterapia, em que o epitélio da mucosa ele vai morrendo, então fica muita úlcera. Então nós temos, né, saliva artificial, nós temos medicamentos, temos aplicação de laser de baixa intensidade que diminui dor, diminui o tempo da lesão, aumenta reparo, diminui a inflamação. Então nós temos esse suporte durante o tratamento. Então, durante o tratamento é uma equipe multidisciplinar, né, doutora? Isso, é uma equipe multidisciplinar. A gente também encaminha o paciente para fono, para fisioterapia. E nós temos uma equipe aí grande que um vai encaminhando para o outro para o bem-estar do paciente. Para o bem-estar do paciente. Muito bom. Pois não, Má, diga. Tem uma pergunta aqui, a doutora comentou de alguns sintomas, né? E o seu Carlos escreveu dizendo que a boca da mãe diz que queima demais, o que ela tem que fazer. Depois ele complementa que a língua sente uma queimação, uma ardência. Certo. A ardência bucal, ela pode ter várias causas. Pode estar associado a baixo fluxo salivar, pode estar associado a lesão fúngica, pode estar associado, por exemplo, a baixa vitaminas do complexo B, por exemplo, vitamina B12. Pode estar associado à falta de vitamina C, porque hoje em dia as pessoas, às vezes a gente
se perde um pouco na alimentação, acaba comendo mais um grupo alimentar do que o outro. Sim, e a gente não se dá conta do quanto que as frutas, verduras, legumes são importantes, né? Por isso também que a gente deve manter uma alimentação equilibrada, atividade física, tudo isso contribui para a saúde como um todo. E além disso, existe também, depois do exame, de pesquisar diversas causas que podem acometer pessoas com boca ardendo, existe uma síndrome que é síndrome de boca ardendo, que geralmente é língua, é céu da boca, né, na parte anterior, que arde muito e não tem lesão associada, não tem nada que justifique. Isso aí é muito comum para mulheres, principalmente. Olha só. Então, nós temos, é muito difícil de tratar, porque não tem um fator etiológico ainda para isso. Tá? Embora a gente tenha na literatura que a partir de uma certa idade, com o climatério, menopausa, que o estrogênio diminui, nas glândulas salivares e células epitélio tem receptores de estrogênio, mas não está nada comprovado ainda. Mas as mulheres são mais afetadas. Para isso, nós temos lá a aplicação de laser de baixa intensidade, que tem dado bons resultados. Que é assim, uma ajuda a mais para essas pessoas que dificulta muito a qualidade de vida delas. Sim, imagina, né? Imagino. Muito bom. Doutora, estamos chegando ao finalzinho. Queria que você desse o recado, então, para o público, né? Retomando justamente o preventivo para as pessoas irem, né, nessa campanha que o Unodonto está enganjado no nacional, né? Para as pessoas realmente procurarem o profissional, irem ao dentista para fazer as avaliações necessárias. Né? Isso, é muito importante, né? A Uniodonto aí sempre presente, nós dentistas da Uniodonto estamos prontos para recebê-los e todos nós temos condições de estar fazendo esse tratamento. Então é muito importante ficar longe, né, dos fatores etiológicos, atividade física, alimentação equilibrada, e fazer sempre uma consulta anual, ao menos, ao cirurgião dentista para fazer esse exame preventivo e colocar no esquema de prevenção. Mulheres vão fazer exame de mama, Papa Nicolau para prevenção, os homens, próstata, inclusive Novembro Azul, saúde do homem, que vivem 7 anos a menos que as mulheres, né? Precisa prevenção e também colocar a prevenção do câncer de boca, porque é o 7º câncer mais comum no Brasil. Olha. Então é muito grave. Precisa dessa campanha, precisa estar sempre orientando e promovendo essa saúde, essa educação em saúde bucal. Muito bom. Doutora Silvia Maria Paparoto Lopes, conosco aqui da Uniodonto, sempre um prazer recebê-la aqui. É instrução, é informação para o público e isso não tem preço. Isso faz parte do preventivo, né? Isso. Trazer esse público cada vez mais por uma boa saúde. Esse é o intuito de todos, né? Todos. Isso mesmo. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Viu? Muito obrigada, Maria. Uniodonto no programa Piracicaba Agora.